paz do Senhor a todos. E hoje eu quero mandar um recado especial para as senhoras, né? Sempre que estamos ali nos Manaís, nos seminários, principalmente nos seminários das senhoras, as senhoras vêm ao nosso encontro, né, falando sobre o programa de História e Geografia Bíblica que acompanham, assistem e gostam muito. Então, a todas as senhoras que acompanham o nosso programa, que o Senhor abençoe, que bom, continuem, né, assistindo, vendo e compartilhando. Isso eu queria dar um recado a todos, né, que veem o nosso programa História e Geografia Bíblica, irem no YouTube lá e fazer um comentário, dar alguma sugestão, né, de alguma passagem importante, de algo que queiram que nós venhamos a comentar aqui, e nós faremos isso, né? Estou aqui novamente, o pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a todos que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor a todos que nos assistem. Então hoje nós vamos dar continuidade à história de Jesus agora em Cafarnaum, a sua nova cidade. No episódio passado nós falamos, ele se mudou de Nazaré, foi meio que expulso de lá, mas na verdade ele saiu no meio deles e falou assim, vou para Cafarnaum, e passou a sua habitação ser nessa cidade chamada Cafarnaum. E aqui tem um texto em Mateus 4, 18, que diz assim, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então aqui o chamado dos 4 primeiros discípulos, pescadores, segue-me, largaram as redes e passaram a seguir o Senhor Jesus. Professor Vinícius, vamos Amém. dar continuidade a essa parte que é muito interessante, né? A vida dos pescadores da Galileia, que agora deixariam de ser pescadores de peixes, né? Peixes, para ser pescadores de homens. De homens, né? De almas para o reino dos céus, né? Como aprendemos muito aqui no último programa. Mas é importante nós ressaltarmos o chamado desses homens, porque o Senhor Jesus ele está formando esse colégio apostólico, e esses homens não eram homens socialmente, não é, percebidos, eram pescadores, não é? Vejamos, não temos homens que foram chamados entre os saduceus, os fariseus, dentro do colégio apostólico. Tivemos, sim, homens que tiveram experiência, assim como Nicodemos, mas é importante nós falarmos da simplicidade de muitos deles, né? E que o Senhor não depende de homens, porque o poder é dele, a condição vem dele. Então, essas duas primeiras duplas que nós percebemos o chamado deles, registrado tanto em Mateus, que foi o texto lido aqui, mas esse texto tem um par, né, que está em Marcos, no capítulo 1, os versos 15, 14, 15, 16, eles vão relatar esse mesmo chamado. Então, a primeira dupla, André e Simão Pedro. Vamos lembrar aqui que André não foi a primeira experiência que ele teve com Jesus. Porque nós vimos, quando falamos sobre os batismos de Enoque,
que André era discípulo de João Batista. Portanto, nós vemos a característica de um homem que era sensível à profecia. Então, ele percebeu o ministério de João Batista, reconheceu como profeta, era seu discípulo, mas ele viu quando João Batista ele vai falar sobre Jesus, de que ele era o Cordeiro de Deus. E depois disso, André ele vai constatar que Jesus estava batizando. Ele disse assim, e ele vai dizer para o irmão dele, para Pedro, né? Nós achamos o Messias. E percebemos a sua alegria, não é? Por poder encontrar e também por anunciar que tinha encontrado o ungido de Deus, o enviado, não é? O Messias. Então, André, por mais que não tenham tantos casos citados, né? Tantas falas que mencionem André, mas existem algumas importantes, porque ele aparece em alguns casos sempre fazendo uma ponte de pessoas com o Senhor Jesus. O exemplo de Pedro é o mais claro dentre eles. Certa vez, né, gregos queriam falar com Jesus e André é aquele que vai intermediar a conversa. Então, era um homem habilidoso, né? Como uma pessoa que facilitava o diálogo, né? E diferente de alguns casos em que nós vamos ver homens clamando e outros discípulos afastando o necessitado do Senhor Jesus. Podemos até trazer aqui, para ilustrar, né, essa fala, um quadro sobre André. Tem muitas informações, eu não vou falar sobre todas elas. Vamos dividir aqui algumas falas, né? Então, ele é o primeiro discípulo chamado por Jesus. Falamos da primeira experiência, quando ele ainda estava com João Batista, e agora é o segundo, porque primeiro, vamos dizer assim, o chamado da salvação. Encontrou o Salvador. Agora é o chamado para o ministério. Então, o nome dele, né, que traduzido pode ser viril, corajoso, ele e Pedro eram de uma cidade próxima até de Cafarnaum, que era a cidade de Betsaida. Enquanto Cafarnaum ficava na margem noroeste do Mar da Galileia, Betsaida ficava na margem nordeste da Galileia, mas todas nessa margem, não é, do Mar da Galileia. Portanto, ele é o homem, mencionamos aqui, um ex-discípulo de João Batista. Ele ouviu, não é, quando João Batista vai dizer sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, e então ele passou a seguir. Fica aqui, então, um segundo comentário a respeito de André, porque por mais que não existam tantas falas, tantos feitos, ele foi participante de alguns momentos cruciais. A exemplo da própria lista dos apóstolos, né? Porque em todas as listas nós vemos um primeiro grupo de 4 apóstolos, e André sempre aparece nesse primeiro, junto com Pedro, junto com Tiago, né, o maior, né, Tiago, irmão de João, e o próprio João, que era o discípulo a quem o Senhor amava. Então, esses fatos nos mostram muito a característica de um homem com muita utilidade para o ministério, porque intermedia essas conversas, apresentando sempre solução. A exemplo, o homem, o menino, não é, que tinha os 5 pães e 2 peixes, foi ele que disse, o povo está com fome, mas aqui tem um menino. Então, ele sempre tem essa característica de intermediar uma conversa entre o necessitado e o Senhor Jesus. Muito bom. Aqui, André, então, ele foi um daqueles 2 discípulos, né, que teve aquela passagem interessantíssima, né, que está aqui em João, e diz assim, ó, eles disse, vinde, vede, e viram onde morava, e ficaram com ele naquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João
e o havia habitado. Então lembra daquela passagem dos dois discípulos que pergunta que busca onde moras, né? E eles foram ver onde é que morava e aqui diz literalmente. Exatamente, foi André era um dos dois. Então a primeira experiência dele não foi na Galileia, foi lá no batismo de João, junto com o batismo de João. E agora que interessante, né? A Bíblia não tem essas coincidências, né? Jesus vai para Cafarnaum e lá ele vai em dois pescadores. Exatamente, André ali. Estava lá André e estava lá Pedro, e agora o Senhor os chama para o ministério, né? Chamando para ser pescadores de homens. Tem uma segunda parte aqui, pastor Eduardo, que diz que Tiago e João estavam ali arrumando as redes num barco e tinha uma figura importante ali, o pai dele chamado Zebedeu. Quem era Zebedeu? Olha, Zebedeu, que era o pai de Tiago e João, ele era um empresário da pesca, né? E a pesca era uma indústria próspera daquela região, porque a pesca não era a pesca de subsistência, era uma indústria pesqueira. Eles pescavam e distribuíam o pescado para toda aquela região, abasteciam as cidades com o pescado. E aí o texto ele também mostra que Zebedeu e a sua esposa Salomé, que é conhecida como Salomé, eles participaram ativamente no ministério do Senhor Jesus. Inclusive, auxiliaram financeiramente o Senhor Jesus e até mesmo fizeram essa intermediação, porque Zebedeu, sendo um homem, vamos dizer assim, um empresário da cidade, ele tinha contatos com as autoridades. Então, em alguns momentos, ele serviu como a ponte entre Jesus e as autoridades, no sentido do exercício do ministério do Senhor Jesus e até mesmo na crucificação. Né? Nos momentos que antecederam a crucificação do Senhor Jesus, houve ali uma intervenção, né? Um contato com o sumo sacerdote, né? E o Zebedeu, ele estava participando disso. Tanto é que o nome dele é mencionado na palavra, tá? E a palavra, quando menciona um nome, quando registra o nome, é porque essa pessoa ela teve uma participação ativa, ativa na mensagem, né? No sentido da mensagem. E ele aparece aqui como pai. Às vezes as pessoas ficam pensando, bem, mas ele chamou os filhos de Zebedeu e ele, então, como é que ele foi trabalhar? Não, ele tinha outros funcionários, né? Ele tinha empregados. A Bíblia fala que ele tinha outros empregados e o trabalho da pesca ficou relegado a esses empregados que ele tinha, né, para realizar essa tarefa, não é? E o mercado da pesca era tão importante e tão próspero que lá em Jerusalém tem uma porta que hoje é chamada Porta de Damasco, porque justamente ela dá no caminho de Damasco, que vai para essa região norte de Israel e sai em Damasco, que antes de ser Porta de Damasco era a Porta do Peixe. Ali as pessoas vendiam os peixes, os pescados lá da Galileia. Nós já falamos aqui que o Mar da Galileia, até hoje, é um dos mares, um dos lagos, né, que mais peixes existem. É uma abundância de pescado nesse mar. Então, provavelmente Zebedeu levava os seus peixes para vender lá na Porta do Peixe, que é uma área de comércio de Jerusalém. E hoje quem vai na Porta de Damasco tem umas senhorinhas sentadas lá. Hoje elas vendem uvas, vendem tâmaras, né? Porque é uma porta de negócio, é um lugar de negócio até hoje, né? Então, interessante isso. Agora, esses pescadores, tem uma passagem interessante, até nós vamos falar mais tarde isso, quando se refere ali que eles estavam pescando, e diz assim, pescavam a noite toda, né? São os mesmos discípulos aqui, eles estavam pescando no Mar da Galileia, estavam pescando a noite toda e não pegaram nada, né? Nós vamos mais tarde
ver esse detalhe, mas eu vejo essa mensagem como uma das mensagens mais importantes para quem quer recomeçar algo. No sentido de alguém que não deu certo em algum assunto, em alguma coisa, né? E essa mensagem, ela fala no começar. Por quê? Os discípulos estavam pescando, esses mesmos discípulos aqui estavam pescando, não pegaram nada. Quando voltaram, Jesus pergunta: "Vós têm alguma coisa de comer?" Eles dizem não. E eles já estavam guardando as redes, né? Daí o Senhor disse: "Então vai, lança a rede à direita do barco." E eles obedeceram, foram, lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes, diz a palavra, e voltaram. Então eu vejo com as redes cheias. Por que isso é importante, né? Essa história, né? Essa alegoria que o Senhor usou aqui dos pescadores, de um fato que aconteceu. Porque era o mesmo mar, era a mesma pessoa, as mesmas pessoas, a mesma rede, o mesmo barco. E o que mudou ali, né? Mudou ali foi que agora a orientação do Senhor, né? Primeiro lançaram as redes de noite, não pegaram nada, mas agora, numa orientação do Senhor, lança à direita do barco ali. Os discípulos, esses discípulos aqui, pescadores, aprenderam a obediência ao Senhor, a obediência à palavra do Senhor, e mostrando que não tem lugar que não possa mudar, que na palavra do Senhor tudo é possível, né? Então, os pescadores aqui, o Mar da Galileia, Cafarnaum, a vida do Senhor Jesus nessa cidade, tem muitos ensinos importantíssimos e de uma forma maravilhosa. Então temos aqui 4 discípulos chamados, os 4 pescadores, os primeiros apóstolos: Pedro, um homem simples; André, um homem simples; depois nós vemos Tiago e João, filho de Zebedeu. Eu queria só fazer uma menção sobre eles, porque nós vamos ver o futuro deles, né? André, o professor Vinícius já falou aqui, não aparece muito, mas ele é um intermediador ali, um excelente... Ele levou aqui Pedro ao Senhor, ele apresentou um menino com os 5 pães e os 2 peixes, então ele foi ali um mediador, né, André? Mas ele não aparece muito na Bíblia. Pedro já tem uma história maravilhosa, né? O livro dos Atos, os primeiros 12 capítulos do livro de Atos, conta do apostolado de Pedro de uma forma maravilhosa. Ele que teve ali aquele primeiro momento de discernimento do que era o Pentecostes, né? O que eram ali o dom de línguas, as visões, e se referiu à profecia de Joel. Então, um conhecedor da palavra e atento ali ao que estava acontecendo, e um homem que tinha uma palavra muito boa. Nós vemos aqui João. João é interessante porque no livro dos Atos dos Apóstolos, João não é muito citado, né? Nós fomos procurar no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo João é muito pouco citado. Ele estava presente, e tem um porquê isso. Porque João era tido pelos historiadores, ele era o mais novo de todos, né? Tanto é que ele faleceu lá pelo ano 100, 102, né, depois de Cristo, porque ele viveu até esse período. Por quê? Porque ele era... Está aqui o João, o Vinícius vai poder falar um pouco sobre ele, mas nós vemos aqui, estou dando um parecerzinho, que João ele não é muito referido no livro dos Atos dos Apóstolos, mas depois que todos morrem, ele permanece, e aí ele aparece lá em Éfeso, para a ilha de Patmos, tem as profecias do Apocalipse,
escreve os seus evangelhos, depois de sair da ilha de Patmos, né? Também ali a carta, né? O evangelho e as cartas. Então, João tem esse... E Tiago, Tiago morreu cedo, né? Tiago foi o primeiro o primeiro mártir, né, dos apóstolos foi Tiago. No ano 44, né, lá o Herodes Antipas mata Tiago lá naquele discurso dele lá, e achou que era bom, e teve um fim trágico para o Herodes Antipas, né? Agripa. O Herodes Agripa, né? Ele mata Tiago e a multidão começa a dizer, é voz de Deus, não voz de homem, né? Isso. E ele não repreende a multidão, e o Senhor diz que naquele dia ele teve uma virose lá, né? Um ataque, foi comido pelos vermes, né? E morreu naquela noite. Então houve ali um juízo sobre ele. Então, só falando um pouquinho dos quadros, mas, professor Vinícius, dá detalhes maiores aí do teu quadro aqui, muito bem montado aí. Perfeito. Então, prefere que termine a dupla de André e Pedro, porque esses, né, dois são irmãos. Enquanto nós vemos que André não tem tantas citações ao longo dos evangelhos, Pedro ele vai aparecer em muitos momentos. Algumas vezes falando coisas que estavam na mente do Senhor, outras vezes, né, falando como que um roupante sendo repreendido, mas a dedicação de Pedro, ela fica muito nas regiões, né, da Judéia e de Jerusalém, a sua participação é ativa. Comentar sobre o nome Simão, né, que vem aí de Shimon, que é aquele que ouve, né? Então, ouvir o que Deus está falando é uma característica imprescindível, não é? Para um servo de Deus, para um homem que serve a Deus. Nós temos aqui o momento, né, em que o Senhor Jesus vai falar isso. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. E aqui nós temos o nome Cefas, que vem de uma raiz aramaica, e que para o grego, Pedro, né? Então nós temos a tradução que pode ser, não é traduzida como fragmento de rocha, como pedra, não é? Mas também vale nós dizermos, não é, que ele, assim como André, eram de uma região, da região de Betsaida, que também é uma cidade, não é? É uma cidade à margem do Mar da Galileia. Vamos também mencionar, não é, que Jesus, quando Jesus o encontrou, ele já residia em Cafarnaum. Então, pela atividade pesqueira, ele se encontrava, então, em Cafarnaum. Então, nós vemos que não existem coincidências, não é? Pedro estava lá, quando João Batista fala que encontrou o Messias, e agora, onde Jesus vai, para o local onde ele se muda, saindo de Nazaré, indo para Cafarnaum, aqueles mesmos dois estavam ali presentes, os dois irmãos, que ele vai comissionar para o ministério. E nós vamos ver o quanto que Pedro teve, não é, uma instrumentalidade e aprendeu tanto ao longo desses 3 anos de ministério do Senhor Jesus, porque ele faz parte desse círculo mais íntimo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus vai curar a filha de Jairo, ele é um daqueles que vai entrar com o Senhor Jesus e presenciar, ele se torna uma testemunha ocular daquele milagre, não é? Mas ele também esteve presente no Monte da Transfiguração. Então, a visão que vai mostrar Moisés, Elias, a voz do Senhor, inclusive a sugestão para que pusessem tendas ali, parte do próprio Pedro. Então, nós vamos percebendo o quanto o Senhor Jesus chamou esses homens e ensinou-os de acordo com aquilo que eles iriam vivenciar e trabalhar no ministério nos anos vindouros, nos primeiros anos da igreja. Então, Pedro ele tem um papel muito importante, especialmente após a ressurreição do Senhor Jesus, né? Então, fica mencionado
Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que, em Gálatas 2:9, vai dizer que Pedro é uma das colunas da igreja em Jerusalém. Quando Paulo vai a Jerusalém, se encontra, né, com Pedro, por 2 vezes, inclusive, vai citar no capítulo 1 de Gálatas e no capítulo 2, que encontra com Pedro. Então, nós vemos essa proeminência, não é, de Pedro, enquanto muitas das vezes nos anos do ministério do Senhor Jesus, visto como um afoito, mas se tornando um homem cheio do Espírito, de autoridade dada pelo Espírito Santo para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos ao João, então? O próximo. Então, nós temos aqui João, portanto, irmão de Tiago, esses 2 filhos de Zebedeu. Naturalmente, não participava de uma família tão humilde assim, porque o pai tinha empregados, não é? Então, nós já vemos, talvez, uma característica um tanto quanto diferente. O seu nome significando, né, que Deus é gracioso, Deus é propício, né? Então, é importante o quanto que esse é escolhido para representar aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Tinha essa profissão. Ele é chamado junto com Tiago, inclusive, né, são chamados, né, de filhos do trovão, né? Aí é o significado, não é? De Boanerges. Mas nós vemos, como o pastor Ian já mencionou, um legado muito importante após a ressurreição também, porque ele é retratado por Paulo como das colunas em Jerusalém. Então, o seu papel com as igrejas da Ásia, não é? A sua atividade ministerial, especialmente em Éfeso, não é? E esteve exilado em Patmos. Ele vai escrever o Evangelho de João, 3 epístolas, escreveu o Apocalipse. Então, tem um papel muito importante e por conta de um preparo que ele viveu, porque ele presencia esses mesmos eventos que Pedro também presenciou, a transfiguração, a cura, né, da questão da filha de Jairo. No Getsêmani ele estava ali também. Então nós temos um preparo muito bem feito, né, pelo Senhor Jesus para esse apóstolo. E foram Pedro e João os primeiros a chegarem, depois de Maria Madalena, na tumba de Jesus, né? Exatamente. Os 2 correram, João chegou primeiro, ficou na porta, Pedro entrou, viu os lençóis no chão, o lenço dobrado, viram e creram. Professor Eduardo, alguma colocação? Olha, é interessante que os primeiros discípulos, bem como os demais discípulos, aqui o Evangelho denomina apóstolos, né? O próprio Senhor Jesus os chama de apóstolos, não é? E a palavra apóstolo nós já comentamos aqui em outra oportunidade, que quer dizer enviado, não é? É usado como em sentido de um embaixador. E é interessante que estes homens, após a ressurreição do Senhor Jesus, eles passaram a ter uma autoridade exclusiva, porque eles se tornaram não apenas mensageiros, mas eles se tornaram testemunhas oculares daquilo que o Senhor Jesus realizou. E isso lhes conferiu uma autoridade especial. Tanto é que a igreja é mencionada como a igreja dos apóstolos, não é? Porque a doutrina dos apóstolos, né? E que ela estava firmada exatamente no testemunho ocular de tudo aquilo que eles viram, do que eles participaram, e a palavra deles era uma palavra que tinha toda a credibilidade. Tanto é que o Novo Testamento é composto por livros que estão ligados, que foram escritos, que foram registrados pelos apóstolos ou por pessoas que tiveram estreito contato com os apóstolos, não é? Então o Novo Testamento não é escrito por uma pessoa que chegou, não, eu sei alguma coisa sobre Jesus, não. Ele tinha que ter um vínculo de proximidade
com alguns dos apóstolos ou ser um dos apóstolos, né? Essa foi a regra de autoridade que a igreja primitiva adotou para a composição do cânon do Novo Testamento. Amém. Então, vamos ficar por aqui hoje. Estamos falando do chamado dos 4 primeiros apóstolos, agora para o ministério, isso ali na região da Galileia, mais especificamente em Cafarnaum. A paz do Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor, aqueles que nos acompanham. A paz do Senhor a todos.